Olá pessoas, eu sou o Rubdog, canal de sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago um conteúdo bem diferente do que eu trago aqui no canal normalmente. Esse aqui não tem a ver com jogo, não tem a ver com platino nem nada. Tem a ver com o movimento de dublagem viva, né? Um movimento que está surgindo através de dubladores. E que no caso eu nem ia gravar esse tipo de conteúdo, mas eu acabei de ver que o Cross fez um vídeo que eu queria reagir aqui com vocês. Eu obviamente já assisti ele aqui, não vai ser um react, ser 100% honesto aqui. Que é um vídeo que ele fala algumas informações que eu particularmente me incomodei bastante, isso vindo de alguém que pelo menos ali tem um pouquinho de propriedade para falar. Não estou falando que o Cross não tenha propriedade para falar nisso, tá? Isso aqui eu vou deixar bem claro nesse começo. Esse vídeo aqui não é de forma alguma um ataque à forma de pensar do Cross, não é um ataque à pessoa do Cross. O Cross mesmo, inclusive, né, já tive a oportunidade de conversar com ele num grupo que existia de criadores de conteúdo no Telegram. Talvez o Cross nem se lembre disso, eu estava nesse grupo, então eu já presenciei ali a forma como o Cross comunica com as pessoas, e é sempre uma forma bem respeitosa, então eu não poderia fazer de uma maneira diferente. Porém, acredito que pelo fato de eu ser ator, de eu ter o meu DRT, já ter atuado como dublador, inclusive a gente estava falando disso ontem, na live de ontem, eu imaginei ali que eu teria meus 2 centavos ali para dar de opinião com relação a isso e também poder falar aqui um pouquinho sobre qual é o problema real que dubladores e criadores ali de qualquer meio de arte visual veem com a inteligência artificial, né? Então essa vai ser uma oportunidade boa para falar sobre isso e também vai ser uma oportunidade para você que realmente tá vendo um canal de um cara tatuado de moicano, ter um pouquinho da opinião dele ali explícita, né? Se caso não tenha ficado claro ainda nas lives. Mas é isso, bora lá então assistir o vídeo, é isso, tamo junto, bora. Isso, e eu vi algum... É isso aí, rapaziada, de volta aqui no canal para mais um vídeo. E ó, dessa vez aqui a gente vai falar sobre um assunto que também tem a ver com videogames. Vocês vão entender o porquê. Vou colocar em... né, o vídeo tem 16 minutos, eu não queria ficar tão longo não, então vou colocar aqui em pelo menos 1.75, 1.5, só pra, né, é isso, né? Tava vendo aqui coletáveis do Raku. Vou apagar isso aqui, deixa quieto. Que é a dublagem no geral, né? A dublagem no Brasil, mas serve também pro mundo inteiro. Eu acho que é um tema bacana, é um movimento bacana que tá ocorrendo, mas eu tenho alguns contrapontos, eu tenho algumas perguntas pra vocês, e no final de tudo eu vou dizer o que eu acho, qual é a minha opinião a respeito disso. Obrigado, Cross. O Cross me livrou aqui da culpa de eu ser cancelado por atacar o Cross. Ele perguntou pontos, então eu tô respondendo aqui, tá? Só isso. Que é sobre as inteligências... Te adoro, tá? Te amo. Se quiser me chamar pro Flow Games aí um dia, tamo aí. Artificiais entrando nas dublagens, que agora recentemente a gente viu, né, algumas IAs fazendo a dublagem de jogos antigos, como Skyrim, estão testando no Starfield, estão testando em vários jogos, cara. E em algumas oportunidades ficando bem legal, claro, não é aquele negócio humano, mas é um negócio que quebra o galho, né, principalmente pra galera que não entende inglês, ajuda, quebra o galho e enfim, tudo mais. Eu tenho algumas visões sobre isso e eu vi alguns dubladores que eu particularmente curto muito comentar sobre isso, e eu quero só fazer um pequeno upgrade aqui na discussão, mas também pontuar algumas coisas do que é interessante ou não, e claro, tudo isso é só a minha visão, que não sou dublador, eu sou um consumidor, né, de dublagens do Brasil, e eu gosto, eu acho que a gente no Brasil tem a melhor dublagem disparada no mundo inteiro, mas aí é só a minha opinião, gostaria muito que você deixasse a sua, porque eu sei que tem muita gente que gosta de ver o original, né, o conteúdo, né, o produto original, o que também tá certo, cada um assiste da forma que quiser, cada um assiste a parada do jeito que quiser, mas eu como consumi muita coisa dublada e muitas vozes ficaram muito marcantes, até melhores do que as originais quando eu fui ouvir, como o próprio Dragon Ball, né, a gente fala de Dragon Ball, a gente imagina o Wendell Bezerra, não tem como, a gente fala de vários, por exemplo, a gente fala de The Witcher. Inclusive aí Dragon Ball que tem a famosa onda vital, né? Dragon Ball em espanhol. Quem nunca viu a dublagem de Dragon Ball em espanhol, assista, porque você vai valorizar muito mais a dublagem do Wendell Bezerra aqui, do Dragon Ball português. Maluco do céu, é meio esquisitinho. A gente imagina o Sérgio Moreno, que é o dublador do Geraldão, que é uma voz muito impactante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, então senta aí, vamos trocar uma ideia. Lembrando mais uma vez, tá? É a opinião de um consumidor, é a opinião de alguém que tem uma visão de fora. Aliás, será que eu poderia ser um dublador? Ô, Fernandinho, coloca eu dublando o Pateta, ó. Sempre foi o meu sonho fazer uma pós. Pra mim é essencial estar aprendendo Perdi a piada, o tempo Cross. todo. Desculpa. E a pós E Blacks, agora o Pumba. Ô, Timão, pega no meu. Acho que não, né? Mas ó, vamos lá, rapaziada, bom, vamos lá. Pra quem não tá ligado, tá tendo um movimento agora, onde os dubladores, eles estão falando que, olha, eu sou a favor da dublagem viva, né? O que eles querem dizer com isso? Obviamente que a dublagem de seres humanos, ou seja, onde tem emoção naquilo, né? A gente sabe que pra ser dublador, pelo menos quem trabalha regularizado direitinho, você tem que tirar certificados, até de ator, né? Então você tem que saber atuar, porque a entonação que você faz na sua voz vem de acordo com o que você está entregando em relação a atuar, vem do que você está entregando em relação a... Às vezes você vê dublador tendo as expressões pra poder tirar aquela sonoridade exata do que aquele personagem está sentindo naquele momento. Isso é muito importante.
importante, né? Você passar exatamente a carga emocional que aquele momento em específico exige e não deve ser nada fácil. É difícil você passar uma visão. Olha que louco isso. Você tem que pegar um personagem que não é você e sentir-se como ele se sente naquele momento, para que fique muito mais factível a sua voz de acordo com o rosto daquele personagem ou daquele ator. Isso é muito louco de se fazer. Não é uma coisa tão fácil e tão simples assim. E muita gente ainda pensa que é só falar aí. Ler o texto. E na verdade não. Pra você poder dublar, tô nem falando de ser ator. Dublar exige-se certificados, né? Claro, quem trabalha direitinho. Então tá tendo um movimento. Sim, inclusive esse certificado é chamado de DRT, eu não vou lembrar a sigla aqui, eu tenho um DRT, ainda o DRT que eu tenho ele é o provisório, ele na verdade exige que seja tirado o DRT definitivo, né? Eu no caso nunca tirei, porque na época que eu tirei meu DRT eu tava morando na cidade de Ribeirão Preto, tava sem grana, não mudou muito atualmente, só mudou a cidade, mas ainda tô meio sem grana, mas aconteceu que eu acabava pegando trabalhos com o DRT provisório, porque ele é um complemento ali, mas seria como habilitação, no forma lei aqui, habilitação provisória, sabe? Tipo, ninguém vai te parar e te prender porque você não está com a habilitação definitiva, é habilitação provisória. Então existe esse documento mesmo, é o DRT, você precisa obrigatoriamente para dublar, né, para profissionalmente, né, para dublar recebendo um salário, recebendo um pagamento, apresentar esse documento. Do mesmo jeito que você precisaria apresentar a sua CNH, né, no caso, se você fosse pegar um trabalho CLT de motorista de alguém. Então você precisaria apresentar isso e é basicamente isso. É de fato uma realidade, você precisa ser ator, não é só ler um texto, tá? Você tem que ser ator, você tem que saber emular as suas emoções ali para fazer com que o personagem entre dentro de você, lá ele, né, faça com que faça sentido a cena. Então, sim, é isso mesmo. Movimento muito grande agora, onde os dubladores realmente estão preocupados, porque tá crescendo e é um bagulho incontrolável. A gente sabe que a tecnologia ela vai avançando, a tecnologia ela vai mapeando os seres humanos. E eu vou falar pra você, a Skynet tá aí. A Skynet sempre disse, exterminador do teu furo sempre disse, James Cameron, olha, as máquinas estão chegando. Cara, eu juro pra vocês, eu achei que ia demorar muito mais pra gente ver inteligências artificiais tão fortes como elas estão hoje. Porque, ó, eu vou falar assim de software, né, de edição de vídeos. Aí é uma parada que, legal, quanto mais melhor. Software de edição de vídeo. Pô, hoje você pega aquele CapCut, por exemplo, que ele é do TikTok. Pra você fazer tudo aquilo dentro de um programa convencional ou grandão, como o Sony Vegas, como o próprio... Eu acho que agora o Premiere ele tem uma função também, né? Mas era um parto. Agora você pega esses programas atuais, você faz todas as transições, cheio de bagulho, cheio de efeito, toda a legenda da voz que está sendo, que o computador faz um mapeamento, né? O programa, o software faz um mapeamento, seleciona a sua voz e coloca a legenda automática lá sem você precisar mover um dedo. Cara, é absurdo. É absurdo o que todas essas inteligências artificiais, o que todos esses softwares novos estão conseguindo fazer. E é algo que não tem como voltar atrás. É algo que o ser humano busca. O ser humano, ele é insaciável, ele gosta de descoberta, ele gosta de criações. Então, a gente tá vendo cada vez mais, cara, esses softwares em momentos em que assustam, né? Então, você imagina uma junção de um software, de uma IA como essa, num corpo blindado de um robô, de um androide. Você já vê, né, algumas empresas hoje produzindo robôs com movimentos assustadores, né, cara? Bem humanoides, assim, em sua forma física. E imagine isso composto de uma inteligência com informações infinitas. É muito louco. Bom, mas não é nesse tipo de viagem que eu quero ir, não. Eu quero voltar um pouco pra dublagem, porque, voltando aqui, tá? Todo o respeito que eu tenho pelos dubladores. Eu acho que tem muitos muito ruins, mas nós temos uma grande maioria que são muito bons. Eu canso de falar pra vocês da qualidade que tem na dublagem, principalmente dos filmes. Tem filmes clássicos, cara, por exemplo. Eu não consigo assistir o original, desculpa. Eu só assisto dublado. Existem personagens que, se você começa a ver dublado, é difícil você ver o original. Porque parece que o original tá errado, coisa que não é, né? Mas a dublagem ela é tão forte, principalmente no público brasileiro, porque pra quem não sabe, somente de 3 a 4% do público do Brasil consegue se expressar e entender o inglês corretamente de forma mais completa, né? Vamos deixar assim. Então, é muito pouco essa porcentagem, né? A grande maioria, 96 a 95% do brasileiro, não fala e não entende inglês. Então, a dublagem, você que quer ser o diferente, eu assisto tudo original. É o seu direito, desde que você não venha criticar, porque criticar é ir contra o... Essa parada aí dá pra você perceber facilmente quando aqueles conteúdos de gringos, entrevistando gringos que moram no Brasil, sobe pra você em alguma rede social, no TikTok da vida assim, você consegue ver bem que a crítica, né, por assim dizer, a crítica, soft crítica ali, que os gringos fazem é que brasileiro entende muito pouco ou fala muito pouco inglês. Justamente o inglês aqui é muito pouco falado, é muito difícil. Se a gente já tem uma dificuldade aqui, pô, em ingressar em uma faculdade, ensino superior, e ter um inglês ali é ainda mais difícil mesmo, é complicado para o brasileiro médio ter inglês mesmo por N motivos, né? Pelo nosso poder aquisitivo, por ter que pagar uma escola, às vezes ali você pode entender inglês macarrônico ali, que é o caso do meu caso aqui, né? Por conta de muitos videogames que eu fui jogando com relação com o tempo da minha vida, mas sim, é de fato bem pouco a porcentagem de brasileiros que falam inglês, né? Tem esse segundo idioma. O que você
E é por isso, né, que a dublagem pega tanto, né? Porque dublagem ela não é feita apenas para trazer o idioma, né, nativo, mas ela é feita para localizar, né? Só complementando aqui rapidinho, quem não lembra com saudade da dublagem do Chaves, quem não lembra com saudade dos eternos memes, preferia ver o filme do Pelé. Você nem deve saber, né, o filme que o Chaves estava referenciando, que era o filme da própria equipe, né, no Chespirito lá, que era um filme que eles tinham lançado no mesmo ano, acho que aquele episódio aí de 76, que eles tinham lançado um filme de futebol naquele ano, e eles estavam se autorreferenciando, né? Então, preferia ter visto o filme Bola de Ouro, né? O filme deles lá. E aí, pô, o filme do Pelé, pra gente que é brasileiro, o filme do Pelé, pô, pega muito mais. Isso tudo é localização, isso tudo é feito pro nosso público, é feito pra nossa identidade. Então é uma coisa que era até pedido na equipe de dublagem do Chaves. Não, tem time em espanhol aí, tem time do México, não, coloca Palmeiras, Corinthians, tá ligado? Pra ter essa identidade. Vive, que é o Brasil. 95% do Brasil não sabe falar e nem entende inglês. Vamos colocar assim, na última vez que eu vi, né? Agora pode ter aumentado, abaixado, mas é uma porcentagem muito grande. Então a dublagem fez muito parte da nossa vida. Por que eu tô falando tudo isso, rapaziada? Porque por um lado, eu entendo os dubladores correrem atrás e não quiserem, e não quererem, vamos colocar assim, ver essa dublagem artificial cada vez mais tomar uma proporção grande. Eu não acho que por agora a IA vai tomar conta do mercado e os dubladores estão em risco. Eu acho que é muito mais uma precaução. E aí é justamente nesse ponto que eu quero entrar, tá? É justamente nessa raiz da questão. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero colocar um vídeo do Sérgio Moreno, que eu vou até arrastar, vou até vir pro canto. O Fernandinho vai colocar aqui o vídeo do Sérgio Moreno falando e eu vou assistir junto com vocês enquanto ele fala, tá? Então o Fernandinho vai me pausar aqui, vamos assistir o vídeo aí e a gente já volta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Sérgio Moreno, dublador do Ken Masters de Street Fighters, e eu também quero a dublagem viva. E é o cara e certamente essa expressão já marcou sua vida em algum momento, né não? Se você tem conhecimento de como essa expressão foi criada, também sabe que ela jamais seria criada por uma máquina ou inteligência artificial. O movimento de nós dubladores, quero a dublagem viva, é contra o uso indiscriminado das nossas vozes por máquinas e inteligências artificiais. Mas tão importante quanto nós dubladores querermos que a dublagem continue viva, é você, fã de dublagem, também querer que a dublagem continue viva. Bom, pois é, né? Isso que ele fala é total real. Tem muitas dublagens e muitos bordões que ficaram muito famosos porque foi um ser humano que fez. Então isso a IA ela ainda não vai conseguir fazer. É que, primeiramente, é todo um contexto, né? Porque a IA tá muito no começo, é muito jovem. Isso ela não vai conseguir entregar. Ela não vai conseguir fazer um bagulho espontâneo. Ela não vai conseguir entregar algo além do que se espera dela. Ela vai sempre entregar aquela parada robótica. Como, por exemplo, hoje já tem IA que fazem a dublagem em tempo real de qualquer vídeo que você colocar, né? Assim como estão sendo nos games também. Então, se você ouvir o que ele fala, é justamente isso, né? Um bagulho vivo. Por que os dubladores estão fazendo essa campanha? Porque é um bagulho vivo. A gente quer uma dublagem que, de fato, aborde ou traga a emoção que, de fato, aqueles personagens estão trazendo. Então, todo lado da galera que dubla, eu entendo e eu acho que eles têm que fazer o deles mesmo, porque corre um certo risco a longo prazo, não a curto prazo. Acho que a curto prazo. Não é exatamente isso que dubladores estão requisitando com o movimento de quererem dublagem viva, não é apenas para ter uma dublagem mais carismática, mais agradável ao ouvido, porque, querendo ou não, a gente escuta ali vozes robotizadas, escuta ali frases que não fazem muito sentido, mas é o fato também de ser usado indiscriminalmente, como o próprio dublador ali que ele cita no vídeo e mostrou o vídeo. O uso indiscriminal ali, indiscriminal, tá certo essa palavra? O uso irrestrito de dublagens sem ser utilizado ali nenhuma forma de pagamento na onde aquela inteligência artificial pegou referências, porque lembrando a discussão que a gente tem desde quando surgiu a primeira inteligência artificial de tudo, desde quando surgiu a primeira inteligência artificial para imagem, inteligência artificial não cria nada, inteligência artificial se usa de exemplos que ela tem na internet, busca esses exemplos e faz desses exemplos algo novo, cria ali uma mistureba e cria ali daquela maneira. A gente teve até protestos mega famosos aí com relação à primeira inteligência artificial que estava roubando imagens para uma loja de camiseta, para várias lojas de camiseta, né? Que rolou até um protesto, aí é bem antigo mesmo, na época da primeira inteligência artificial, uns anos atrás, que a inteligência estava roubando e escreviam prompts, né, para pegar artes de artistas renomados de Behance da vida, pegava essas artes, colocava já numa estampa, numa camiseta, numa imagem, já colocava num site para vender essa estampa de camiseta que já era mandada para uma gráfica. Então era uma linha de produção imaterial ali que simplesmente pegava artes, roubava, colocava em camisetas, fazia uma loja e tinha ali pronto uma arte roubada. Rolou até um protesto da galera fazendo artes em Behance da vida, escrevendo: essa arte aqui, você está vendo essa camiseta, foi roubada, não compre desse site. Então é isso, não é só para ter uma dublagem melhor, é para ter uma dublagem que não use, para ter uma regulamentação no uso de IAs em produção audiovisual. Isso aí já a gente entra em outro ponto.
prazo ainda é muito novo, acho que vai evoluindo ainda. Sim, algumas inteligências elas estão evoluindo muito rápido, mas eu acho que vai demorar ainda para essas inteligências chegarem num ponto crível. O que é o crível? É de fato você ouvir e não perceber a diferença entre um humano e um robô fazendo aquela dublagem. Então acho que vai demorar ainda para isso acontecer. Só que esse movimento que eles estão fazendo, ao meu ver, mais uma vez, correto, mas tem o outro lado da moeda e aí é que começa o contraponto que eu quero pôr. Eu acho que todas as vezes você corre contra a tecnologia, isso faz com que você sempre perca. E eu vou dizer o porquê que eu acho isso. A tecnologia, ela vai estar em constante evolução. Não tem como um ser humano acompanhar ou querer deter. Não vai ter como lutar contra isso. Essa é a minha visão. Isso vai acontecer. A dublagem por inteligência artificial vai acontecer. Não adianta fazer nenhum tipo de campanha, não adianta querer deter, não adianta correr atrás. A gente já viu várias outras tecnologias que de fato chegaram no mercado, houve todo um protesto, Aqui a gente entra num ponto que eu discordo completamente do que o Cross fala, que não é deter a dublagem por IA, não é deter o uso da IA em videogame, não é deter o uso da IA como ele vai usar de exemplo aqui em videogames clássicos, é deter o uso da IA como recurso a ser barateado o serviço de dublagem e dessa maneira vai se transformar o padrão de dublagem. O que a gente quer dizer aqui com isso, o que eu quero falar aqui com esse discurso, é que a gente tem que lembrar sempre que no nosso modelo de produção a gente não tem margem para discussões éticas. Não existe consumo ético no nosso modelo de produção. O que eu quero dizer com isso é que se você que está me ouvindo aí faz um trabalho de arquitetura, faz um trabalho de ser dentista, faz um trabalho, seja qual for a sua área de atuação, se você já está inserido no mercado de trabalho, se tiver uma tecnologia feita para substituir a sua mão de obra, o patrão ou o empregador não vai pensar 2 segundos antes de te mandar embora, porque para te pagar, para você exercer aquela função, ele precisa tirar ali do lucro dele o seu salário, o seu 13º, o seu vale-transporte, o seu vale-alimentação. Então é esse o ponto, o uso irrestrito dessas IAs para que não seja o padrão, dessa forma criando uma regulamentação para que seja feito ali uma distinção do que é a dublagem para trabalhos ali sobre o audiovisual. Isso a gente consegue ver muito claramente com o protesto que a gente teve um tempo atrás em Hollywood, dos atores e roteiristas, né? Que por mais que você possa acreditar que todo mundo em Hollywood tá nadando em dinheiro numa piscina do Tio Patinhas, tem muita gente em Hollywood que não ganha vida assim, não ganha rios de dinheiro. Tem muita gente em Hollywood que não é o Robert Downey Jr., tá ligado? Esse é o ponto. Tem muita gente em Hollywood que tá ali pagando para sobreviver, tá ali realmente entregando tudo que tem para sobreviver. E o que a gente viu nesse protesto é justamente isso, criar uma regulamentação para que coisas que estavam acontecendo não continuem acontecendo, para que pessoas não percam trabalho. E isso é nítido em empresa de tecnologia que a gente está vendo há 3 anos seguidos demitindo de todas as áreas, tá? Empresa de tecnologia de todas as áreas fazendo demissão em massa, porque está substituindo todo o quadro de funcionários onde é possível substituir por inteligência artificial, que novamente não cria. Inteligência artificial se apropria de outros criadores na internet. Dessa maneira, a gente teve ali, inclusive, o humano que fez um filme para o universo Marvel, né, o universo MCU ali, que estava sendo utilizado por inteligência artificial, né, que eles reproduziram o rosto dele, entrou naquele bagulho que aparece até no BoJack Horseman lá, que escaneia a face dele, o rosto dele, e de repente ele se viu sendo colocado artificialmente na cena final de Doutor Estranho 2, eu acho que ele reclamou, que ele tweetou lá falando que ele não estava nesse filme. É esse o ponto. O ponto é justamente esse, que o Cross vai entrar já no vídeo ali, falando justamente isso. O ponto é criar uma regulamentação para que a Disney não continue vendendo filme, vendendo assinatura do serviço de filme dela, fazendo rio de dinheiro com filmes e com roteiros escritos por IA, com atores escaneados ali em 2005 que não precisa mais pagar, porque porra, o ator não tá no filme, pra que eu vou pagar o ator? Não, eu escaneei ele em 2005, eu dei 100 conto pra ele lá em 2005, pra que eu vou pagar ele? Não, pode colocar ele aí digitalmente, é exatamente o seu ponto, então é isso. Outras tecnologias que de fato chegaram no mercado, houve todo um protesto, houve briga, houve guerra entre si, mas a tecnologia permaneceu. Por quê? Porque é de fácil acesso. Por quê? Porque é muito mais fácil em relação a todos os trâmites, a todos os protocolos, a toda a burocracia. Tem coisas que vêm pra ficar. E por mais que eu ache sim que vá atrapalhar o trabalho de alguns dubladores, eu acho que isso é de fato um bagulho. Não atrapalhar, né? No caso, vai extinguir, porque assim, Cross, com todo respeito, você não é ingênuo a esse ponto, cara. Você sabe que se uma empresa gasta X com a dublagem, a empresa tem a possibilidade ali de não gastar esse X
ela tira. Empresa não é ONG, a gente tem que lembrar disso. Ingenuidade aqui, talvez, da parte do Cross, de que, né, vai tirar a empresa. Não, vai. Talvez tire a empresa. Não, vai, com certeza. 100% garantido. Vai tirar. Que vem pra ficar, colocando todos os perigos e todos os bagulhos errados que podem existir. Por exemplo, hoje existem tecnologias que roubam a voz dos dubladores. E aí é foda, aí não tem como você concordar com isso, porque esse é mau caráter. Na verdade, todas roubam, né? Que só tá emulando ali. Um dublador, de fato, fez a voz que a gente tem da voz do Google. A voz da mulher do Google é uma pessoa, que inclusive fazia vídeos pro Porta dos Fundos, vocês lembram dessa mina, né? Então, ela é atriz. Ela faz a voz do Google. A voz é lá que você coloca, quero uma banana. E tá lá, a voz é uma mina. E no caso, todas as vozes ali são de uma pessoa. Só tá reproduzindo 1 milhão de vezes de formatos diferentes. Então hoje as dublagens, por exemplo, esses dias, cara, no Instagram, tinha o Instagram do Igor fazendo propaganda pra uma marca. Olha que louco, é a voz do Igor. Isso acontece muito com aquele cara lá que faz review de produto, tá ligado? O cara que faz review de produto lá, que ele é mega conhecido lá, que ele testa os produtos no carro dele. Tipo, o cara tem toda hora que subiu um vídeo no TikTok dele falando, ó, isso aqui não sou eu, isso aqui é IA, tá roubando os seus dados aí. Falando ali, todo mundo sabe a voz do Igor. Então imagine, é um comercial falando, sei lá, de calvície. Olha, aí ele falou, caralho, aquela coisa com a voz dele. Mano, e assim, tem uns pontos ali que fica que é robótico, mas vocês entendem que pro cara mais leigo é o Igor falando. Então isso é muito perigoso. Isso é criminoso, na verdade. Agora, por outro lado, tem muita coisa que vai ser facilitada. Por exemplo, Skyrim, que é um jogo antiguíssimo, recebeu dublagem de IA agora. É robótica ainda. Mas é um jogo que jamais os dubladores hoje iriam dublá-los. Porque nenhuma empresa iria oferecer grana pra esses dubladores dublar. E eles mesmos, porque a Bethesda não queria dublar. A Bethesda não aceitaria dublar Skyrim. A Bethesda que lançou Skyrim Anniversary Edition pra PS5 um tempo atrás, que nem legenda tinha. Skyrim tem mais de 20 anos. Skyrim tem mais de 20 anos e nenhuma versão dele veio oficial da Bethesda, por mais que já tenha sido comprado pela Microsoft, em teoria tem grana pra isso. Nenhuma versão teve localização no nosso idioma. Localização, é só legenda, sabe? A parte da produção de videogame mais barata, e se não for, é uma das mais baratas no videogame, justamente porque a gente não precisa ter a legenda colocada de início ali no game. Essa é uma tecla que eu bato muito aqui no canal, que legenda não é caro. Legenda, a gente tem um exemplo de Star Renegade, que é um título indie que eu gosto muito aqui, que eu já falei dele outras vezes, e Star Renegade é um título que não tinha localização no nosso idioma, não tinha acessibilidade em PTBR quando ele foi lançado. Depois de um tempo, teve atualização. Você tá me dizendo que uma empresa dessa não tem capacidade de fazer uma localização depois de colocar ali 2 caras no intervalo de, sei lá, 1 mês só pra fazer uma dublagem, paga ali uma coxinha e uma suquita e o cara consegue fazer uma legenda. A legenda é barato. Dublagem vai exigir que o estúdio queira. E esse ponto aqui é muito importante a gente entender isso. Quem decidiu colocar Skyrim dublado foi a comunidade, não foi a IA, não foi a Bethesda, não foi a Microsoft, não foi ninguém, foi a comunidade. Do mesmo jeito que a gente tem legenda em Skyrim. A gente tem legenda em Skyrim através de mod. É isso que faz o jogo ganhar esse outro ar, esses jogos clássicos ganhando esse novo ar. Por conta própria, jamais iriam dublar de graça. E o que é normal, só que aquele jogo iria permanecer sem dublagem. Então vocês estão entendendo que a cada lado... Aquele jogo iria permanecer sem dublagem por culpa, né, de produção que não quer pagar a dublagem. A dublagem vai permanecer... A dublagem videogame não vai acontecer, Aqui, tem o Oblivion aqui. Oblivion, pra quem não manja, o anterior era Skyrim. Oblivion, eu tenho ele aqui, eu jogo na versão de PS3. Eu não consigo baixar uma dublagem por IA pra minha versão de PS3. No mesmo jeito que eu não vou conseguir baixar uma dublagem por IA para um jogo que eu tenho aqui no PS5. Eu tô limitado ao que o estúdio, a empresa decide. E novamente, a empresa não é ONG, a empresa vai decidir como que o próximo trimestre vai ser melhor que esse trimestre. Então, nessa visão, ela fica limitada ao ponto de jogos para PC. Pronto, jogos para PC, olha só, agora eu tenho um mod para PC que tem dublagem. Do mesmo jeito que antes eu tinha um mod para PC que tinha legenda. Para ninguém que joga no PC existe jogo em inglês. A pessoa tem a opção de colocar legenda em qualquer coisa que alguém da comunidade já fez a legenda. Tem jogo da Nintendo com legenda, patrão. Então aí, sabe, fica... Não é a empresa, não é a IA, é a comunidade. A comunidade decidiu fazer isso. Lado ruim da inteligência artificial tem também um lado que pode ser bom. Jogos antigos que seriam completamente esquecidos, eles podem receber uma dublagem via inteligência artificial. Então é por isso que eu não vejo somente coisas ruins, entende? Então, mais uma vez, eu entendo o lado do dublador ficar com esse medo, eu entendo o lado do dublador querer de fato deter, apagar essa ideia de que a inteligência artificial pode dublar as coisas. Mas existem outros... Não é deter, não é apagar, é regulamentar.
É saber que existe ali uma lei que vai proteger o trabalho dele. É saber que existe uma regulamentação que vai fazer, do mesmo jeito que existe regulamentação para você não consumir ali isopor dentro do frango assado que você compra na padaria, porque eles têm uma regulamentação a seguir. Se a regulamentação é boa, é ruim, aí é outros trâmites que envolvem todo o nosso sistema do Brasil aqui que vai regulamentar isso, vai regulamentar o acesso à cultura e o trabalho dessas pessoas que estão correlacionadas a produtos culturais, né? Então, não é isso, é até uma crítica que pessoas até do meu próprio campo político aqui de discussão fazem, que é o ludismo. O ludismo foi um movimento de trabalhadores que visava quebrar máquinas durante a primeira Revolução Industrial, justamente porque eles acreditavam que eram as máquinas que estavam causando as demissões em massa, o sucateamento dessas pessoas. Não é. É um sistema, o sistema que privilegia o lucro acima de tudo, porque empresa não é ONG, né? Outros pontos e algumas maneiras de se conviver com isso. E aí a gente chega no ponto do vídeo e eu quero perguntar a todos vocês, que eu acho que é importante. Correr contra a tecnologia nunca dá certo. Eu vou dar um exemplo burro, assim, fazer uma ligação completamente nada a ver, só pra poder tentar colocar um pouquinho mais na sua cabeça. Quando a Uber surgiu, a Uber é uma tecnologia nova. A Uber é uma forma nova de fazer o que o táxi lá atrás já fazia, que todo mundo reclamava que era uma máfia. Gente, amor de Deus, tô ligando isso, tô falando que dublador é máfia. As panelinhas aí, né? Mas enfim, até dublador fala isso, tá? Mas antigamente a gente tinha só os táxis, as frotas, que eram um absurdo. Isso é real, dublagem é uma máfia mesmo. Dublagem é uma máfia, isso aí, qualquer evento que tiver de dublador na sua cidade, vá lá e pergunte onde que o cara conseguiu o primeiro trabalho. Ele vai falar Rio, São Paulo. Absurdo, aquele negócio de mudar bandeira. O taxista pegava o pobre coitado e excomunhava, fazia o que queria, cobrava absurdos. E era uma grande máfia mesmo os táxis. Quando chega a tecnologia nova, no caso Uber, vocês lembram a guerra que foi? Vocês lembram como os taxistas pegavam, tirava passageiro? Tem notícia, só vocês buscarem aí. Tirava. Ah, você é Uber, tirava o passageiro de dentro, fazia o cara do Uber parar. Você tá... Esse exemplo que o Cross deu, na verdade não é burro não, Cross, é um exemplo perfeito, porque a gente tem nessa discussão, esse aqui vai ser o pior vídeo possível para eu esconder o meu lado político, porque, né, fudeu já, né? Existe um termo que é a uberização do trabalho, esse termo que permeia discussões de várias pessoas ali que você pode acompanhar na internet, a uberização do trabalho que tem como foco descentralizar todo o trabalhador ali e colocar todo o peso da operação em cima daquela pessoa, como se a empresa estivesse quase prestando um serviço, como se a empresa estivesse quase que prestando ali um favor ao trabalhador. O trabalhador está se sentindo honrado em ter esse favor de ter o trabalho com aquela prestadora de serviço que na verdade só está linkando outros pontos, né? Então, por exemplo, a uberização que a gente diz aqui é tirar todo esse vínculo empregatício do trabalhador com qualquer empresa que vai ser responsável ali por qualquer coisa que pode acontecer com o trabalho. Então, a Uber, que ele usou como exemplo aqui, o Cross usa como exemplo, quem paga a Uber é a empresa de transporte que mais fatura no mundo de longe sem ter uma frota de carro. Porque quem paga o carro, quem paga a gasolina, a manutenção, o pneu furado, a sua segurança, seu celular que foi roubado numa viagem, quem paga tudo isso é o cara que tá fazendo de Uber. É o cara que tá trampando 15 horas ali para pegar um troco no fim do mês. Quem paga tudo isso, a falta de vínculo empregatício, é justamente criticada por isso, porque quem paga tudo isso é o trabalhador. Quem paga tudo isso é o cara que mais está correndo risco. Os caras que estão só com o aplicativo ali fazendo esse permeio ser mais fácil, menos burocrático, sim, é um ponto, concordo plenamente, é muito mais fácil, só que tem esse custo de vidas humanas. Então, sabe, não estou dizendo aqui que o táxi é melhor que o Uber ou coisas do tipo, mas existe essa discussão sobre como que funciona a uberização do trabalho. É um termo bem amplo, se você quiser, tem inúmeros vídeos falando sobre isso aí em outras áreas. Acabando com o meu trabalho. E a tecnologia era nova, só que tinha humanos envolvidos. Só que a tecnologia era muito mais fácil. Era muito mais fácil você entrar pra dirigir na Uber. Você conseguia entrar pelo aplicativo e ganhar dinheiro com aquilo de uma forma muito mais fácil, com o seu carro, sem depender de uma frota inteira, sem precisar entrar numa grande organização. Então facilitou tudo, tirou muita parte de burocracia. Aí você pode questionar se atrapalhou a família do taxista ou não, isso é outro ponto. Só que, de que adiantou? Esse é um dos poucos exemplos, e esse que eu dei é completamente desligado com o que a gente tá falando agora, mas tem a parte da tecnologia e tem também a parte de lutar contra a tecnologia, que eu acho que não funciona. E o que aconteceu? Novamente, não é lutar contra a tecnologia, é regulamentar para que a tecnologia não assuma de vez
todos os trabalhos dos seres humanos, fazendo com que os seres humanos estejam cada vez mais sucateados, criando cada vez mais um exército de reserva, com que você cada vez mais tenha que aceitar qualquer tipo de ameaça velada no seu trabalho. Isso não é novidade, em troca de um salário mínimo. Qualquer um que já está inserido no mercado de trabalho, eu digo isso por experiência própria de que todos os meus trabalhos, menos um, né? 99% dos meus trabalhos foram em escala 6:1. Todos foram o que a gente consideraria aqui no Brasil como subemprego, né? Aquele trabalho que a gente não precisa de uma formação muito alta ali para exercer. O que eu escutava diariamente sobre essas ameaças veladas, sobre, pô, mano, você tá reclamando disso aí? Não, faz o seu aí. Se eu te demitir hoje, amanhã, tem 2 que entra aqui que recebe metade do seu salário feliz. Porque justamente cria-se esse exército de reserva sucateado para que pessoas não reclamem dos seus trabalhos, para que pessoas possam acertar qualquer coisa. Então, não é lutar contra a tecnologia, é lutar para que seja regulamentado. Do mesmo jeito que é regulamentado a comida que você come, o refrigerante que você bebe, do mesmo jeito. É regulamentado para que não tenha um rato numa Coca-Cola, referência aos anos 2000. Mas é isso, entendeu? É regulamentação, não é lutar contra a tecnologia. Ninguém está querendo lutar contra a tecnologia, contra o avanço da tecnologia. É lutar para uma regulamentação. Aconteceu. Você pega hoje frotas de táxis, linhas de táxis, apareceu a 99 táxis, apareceu formas de se trabalhar com o mesmo sistema que era do táxi, com a tecnologia integrada. Então o que eu quero dizer com isso? Eu acho que você lutar contra a tecnologia de dublagem, IA, vai ser completamente inútil. Eu acho que você tem que fazer o seu movimento, claro, a tua profissão, pra mim, vai ser completamente inútil por tudo que eu já vi diante dessa mesma situação, com temas diferentes. Então, a gente pega agora, no caso, é dublagem. Tem uma inteligência artificial, um software novo que consegue dublar sem precisar do material humano. Não vai dar pra parar. Isso vai evoluir. É que nem rosto de personagem. Hoje você pega, por exemplo, pegaram o irmão do Paul Walker e fizeram, você tá vendo a imagem que o Fernandinho tá colocando? Pegaram o irmão do Paul Walker e fizeram ele ali. A família cedeu os direitos e tal, beleza, só que poderia não ter cedido. Aí seria roubo. Esse exemplo é bacana. A família cedeu os direitos. Do mesmo jeito que teve a propaganda da Elis Regina ali, onde a família cedeu os direitos para fazer a propaganda do carro. E quando a família não cede direitos? O que impede a empresa de pegar? Regulamentação. Só que, por exemplo, a gente conseguiu ainda ver o Paul Walker graças à tecnologia. Só que, por esse mesmo motivo, a gente tá vendo grandes atores e um grupo de pessoas de Hollywood lutando contra inteligências artificiais. Tem um lado ruim, mas também tem um lado bom, que é esse caso do Paul Walker. Um dos lados ruins é que estão pegando o rosto de atrizes famosas e colocando em filme 18+. E os caras vendem pra saciar desejo de marmanjo, porque aquela atriz não faz filmes adultos. Só que ele quer ver aquela atriz em específico. Só que imagina, aí você dá risada, poderia ser a sua irmã, poderia ser a sua mãe. Tô entendendo o grau de preocupação que tem nisso? Só que, por outro lado, tem um lado bom, que é você, de fato, poder reviver uma princesa Leia, como teve no Star Wars. Tem o fato de você poder trazer de volta, com toda a autorização dos familiares, com toda a autorização de todo mundo que tem direito da imagem, trazer de volta um grande astro do cinema que já tá morto há muito tempo. Cara, é muito foda. Então por isso que eu acho que tem os dois lados e de que não adianta você correr contra a tecnologia, contra a dublagem e IA. O que eu acho que poderia ter é um consenso de integrar e já aprender a trabalhar junto. É claro, esse primeiro momento, ninguém vai... Aí consenso aonde, cara? Consenso aonde? Não existe consenso. Não existe consenso no modo de produção que a gente vive. Não existe dialogar com quem tá na outra fatia. Quem te paga. Não tem discussão com quem te paga. A discussão com quem te paga, isso aí é uma coisa que a gente aprende no primeiro trabalho. Não existe diálogo com quem te paga. Não existe diálogo com quem está do outro lado do cheque. Não tem. Ou você faz, ou eu te demito amanhã e te contrato um substituto para você na mesma hora. Porque tem, novamente, muita gente aí desesperada. Eu pago metade do que eu pago para você aí e o cara vai estar feliz. Então não existe, porque, assim, pensa do lado da dublagem. Eu tô dublando o personagem, tô fazendo a voz aí do personagem e o que a IA vai estar fazendo? A IA vai estar fazendo vozerio? A vozerio, novamente, aí pra quem não sabe, é quando a gente tem 2 atores num plano e tem uma mesa, estão no restaurante, tem uma mesa no fundo aqui de um casal conversando, aí o casal fala, eu quero tomar um café, eu quero comer um biscoito, e aí esse é o vozerio, né? Tem 2 atores aqui conversando como plano principal, você escuta a dublagem deles, só que ao mesmo tempo você também escuta crianças falando lá no fundo, você escuta um monte de coisa aí. Isso aí é dublado, isso aí é dublagem. A IA vai fazer isso? Como que concilia IA dublada? Porque a IA não vai receber salário. A IA conciliada seria o quê? Para dublar Skyrim? Ótimo, vai continuar dublando Skyrim, vai continuar dublando jogos ali do PC. É isso. Vai continuar sendo um mod. Da hora. Vou criticar? Claro que não. Acho da hora. Gostaria de jogar Skyrim dublado. Só que, do mesmo jeito, pra mim que não jogo no PC, que eu só tenho um notebook, o que isso muda? Não vou nem poder usar meu Skyrim do PS4 aqui pra jogar dublado, sabe? É um exemplo muito... Fica parecendo que eu tô falando isso porque não é o meu trabalho. E, na verdade, não é nada disso. É porque
Agora você me pegou, Cross. Aí Você você correu me contra a tecnologia, contra a dublagem IA. O que eu acho que poderia ter é um consenso de integrar e já aprender a trabalhar junto. É claro, esse primeiro momento, ninguém vai querer. Fica parecendo que eu tô falando isso porque não é o meu trabalho. E É exatamente isso. Você tá falando isso porque não é o seu trabalho. É exatamente isso, porque a partir do momento que você só tem a sua voz ali pra vender, se tira a sua voz, você não tem mais o que vender. É exatamente isso. Você tá falando porque justamente não é o seu trabalho. na verdade não é nada disso, é porque a gente já cansou de ver. Pode ser que os dubladores do mundo consigam parar a inteligência artificial. Será a primeira vez que eu vou ver isso. Então, desde já, eu acho que é meio que inútil você correr atrás disso. Isso não quer dizer que eles não devam fazer o movimento. Só quer dizer que, ao longo do que a gente viu, não adianta. O que adiantaria é agora os grandes dubladores, como Guilherme Briggs, o Sérgio Moreno, o Wendel Bezerra, dentre vários outros, já se acostumem com a ideia e aprendam desde já a trabalhar com e não contra. Porque não vai dar pra parar. Porque, justamente pelo que eu falei, ninguém vai querer voltar pra dublar um Skyrim por conta própria. Coisa que os fãs queriam muito. Nem a própria Bethesda. Mas se, exatamente, nem a própria Bethesda, mas se a própria Bethesda chega para um estúdio de dublagem e fala assim, não, pô, Skyrim Anniversary Edition, PS5, 20 anos do RPG mais influente da indústria. Se a própria Bethesda não quis ali contratar um estúdio, por que um dublador se preocuparia em fazer isso, sendo que ele está preocupado em pagar a conta? É exatamente esse o ponto. A própria Bethesda não quer. Então, sim, foi da hora demais o exemplo do Skyrim, só que, novamente, é feito por uma comunidade. Não foi uma empresa, não foi a Bethesda, não foi ninguém. O crédito, a IA, nesse caso, é o crédito da ferramenta utilizada pela comunidade. Vai voltar pra dublar os seus jogos antigos. Ninguém Exato. vai voltar pra dublar o GTA V, ninguém vai querer dublar. A Exato. Rockstar não vai voltar pra dublar o Red Dead Redemption 2, o 1, Sim. deu pra entender? Sabe quem que pode fazer com que esses jogos venham dublados? Inteligência artificial. Nenhum dublador. Não é inteligência artificial. É a comunidade se utilizando de inteligência artificial. É muito importante a gente entender isso. Inteligência artificial é só a ferramenta. Inteligência artificial não vai pegar um jogo ali aclamado, não vai pegar ali o Resident Evil 1, aquela dublagem horrível lá dos atores originais e colocar em PTBR. Não. Quem faz isso é a comunidade. Quem faz isso é revisão ali de prompt, revisão ali. Não, essa frase não tá encaixando bem. Deixa eu mudar aqui, deixa eu trocar. É isso, é comunidade, é trabalho humano ainda assim inserido. Vai se pegar e vou pegar minha equipe e vou dublar pros fãs. Vai, gente, não adianta. Então é por isso que eu falo, em alguns casos, a inteligência artificial pode ser muito bem-vinda e muito bem-quista aí. Tendo visto agora nos games, né, que a dublagem por inteligência artificial tá chegando. Bem, é um assunto complexo, eu quero saber qual é a sua opinião, o que você acha? Você acha que chegou a hora da inteligência, ainda prefere a dublagem humana, com vida? Você acha que os dubladores estão certos, estão errados? Comenta aí a sua opinião, meu amigo, eu quero saber. Tamo junto, valeu, tchau, tchau. Pessoal, espero de verdade que esse vídeo não tenha soado como um ataque ao Cross, espero de verdade que esse vídeo não tenha soado desrespeitoso de nenhuma maneira. Eu realmente queria trazer a minha visão aqui, porque o Cross, como eu falei outras vezes, as vezes que eu já presenciei eles comunicando com outros criadores e as vezes que eu precisei me comunicar com ele, que foram poucas, inclusive talvez ele nem se lembre da minha existência, porque o cara é gigantesco, eu aqui pequenininho. Talvez ali seja uma parada que seria interessante para falar pro meu público, porque eu tenho os 2 centavos pelo fato de ser sim um ator formado e também ter uma certa consciência de classe que me permite poder ver ali talvez coisas que o meu público poderia se identificar com o meu pensamento. Claro, se você se sentiu ofendido, fica à vontade para dar um dislike, se quiser, para me xingar nos comentários. Se você quiser discutir amigavelmente, tamo mais que junto. Eu sou o Budox, que é o Nerd, o nome que vocês viram aí de fundo agora são os membros do canal, que eu agradeço imensamente pela existência. Mas então, valeu, falou. It sound right, boy.